Sejam bem-vindos a mais um Kobe Drops. Estamos aqui na nossa jornada Cloud Native e eu não vou te deixar sozinho nessa jornada. Eu sou o João Brito, seu host favorito, tá? E vamos juntos nessa jornada das nuvens. Sei lá como seria a tradução de Cloud Native. Nativo da nuvem? Não diz nada, né? Nem para mim. Bom, mas se você caiu aqui de paraquedas, nós estamos juntos nessa jornada aqui, rumo a um ambiente por completo aí, né? Nessa jornada melhor, tá? Eu quero tentar te ajudar aí. A bateria acabou. Não acredito. Ai. Bom, então se você caiu aqui de paraquedas, estamos indo juntos nessa jornada, tá bom? Clica aí em algum cantinho sinistro, tem o link da nossa playlist. Volta lá no início, tá? Porque essa jornada é complexa, tá bom? A gente já passou por algumas fases, então vamos recapitular aqui nossa base, né? Passamos também por IAC, passamos por GitOps e chegamos agora em segurança, né? Segurança deve ser mais do que um conceito ou aspiração. Estava inspirado aqui, hein? Precisa ser uma prioridade tangível e mensurável. O que será que tudo isso quer dizer na prática? Bom, vamos lá. Olha, vamos começar, como sempre, aqui pelos nossos passos técnicos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira metade: visibilidade. Escanear seu cluster Kubernetes em busca de misconfigurations e vulnerabilidades. Nem sempre, né, eh, vulnerabilidades são seu primeiro problema, tá? Às vezes as vulnerabilidades estão associadas a erros de configuração. Normalmente eu utilizo misconfiguration porque as pessoas não se sentem tão atingidas assim. Mas aqui a gente está entre amigos, eu posso dizer erros de configuração. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Tá tudo certo, tá? Mas ter definido quais são essas boas práticas que você deve seguir, escanear para garantir que elas estão sendo mantidas, tá? Porque mesmo que você de repente estabeleça e implante certas configurações, elas podem ser modificadas por agentes diversos, né, no decorrer da vida do seu ambiente. Então, seu cluster deve ser escaneado periodicamente à procura disso. E de vulnerabilidades, porque elas podem nascer, né? A todo momento tem vulnerabilidade aparecendo, tá bom? Vamos para o próximo nível de visibilidade: escanear containers, as imagens dos seus containers, né, em busca de vulnerabilidades. Aqui, né, o famoso Triv, talvez o mais famoso, o Gripe, você pode usar também, e o Docker tem o Scout, tá? Então, três carinhas aí que você pode utilizar para escanear suas imagens, né, de containers atrás de vulnerabilidades, tá? Às vezes até você usar uma combinação entre eles, às vezes tem um ou outro que vai trazer um resultado um pouco mais completo, tá? Voltando aí nas misconfigurations, eu não citei aqui a nossa própria ferramenta, tá? Você tem o Marvin, né? É uma ferramenta que a GitHub desenvolveu a partir de boas práticas de configuração, né? Do próprio Kubernetes PSS, né? Do CIS, da NSA. Então, a gente juntou aí essas regras, colocou lá, e você tem um plus, né? Você pode escrever as suas próprias regras e colocar no Marvin, estender os poderes dele para, de repente, configurações que seriam importantes para você, no seu ambiente, na sua realidade. Legal? Pausa para uma água. Hum, Fanta laranja. É, manter o histórico dos scans para medir a melhoria. Lembra que a gente falou lá? Vamos ver se eu vou acertar o slide aqui. Não, vamos tentar de novo. Como medir, né? Aqui, ó. Como medir, né? Se está melhorando ou não, tá? Desse jeito, né? É, como demonstrar, na verdade, né? Medindo. Então,
você tem que ter um histórico, né, parecido com um time series, né, aqui. Então você tem um histórico de melhoria ou, né, pior aí, né, sei lá. Então, voltando, monitorar e detectar comportamentos anormais em containers em execução, né? Então aqui seria no runtime. O mais famoso scan aqui é o Falco, tá bom? Então olha só, você tem algumas instâncias, né, para procurar e monitorar as suas vulnerabilidades. Então, você tem misconfigurations e vulnerabilidades aí no cluster, você tem nas imagens que vão gerar esses containers, e você tem esse momento, quando o container está em execução. Vou dar um exemplo básico, tá? Aqui. Você tem lá no seu container um curl que está chamando uma coisa X, tá? O seu scan de imagem não vai detectar um problema ali no curl. Vai detectar isso quando é executado, tá bom? Hã, então, quando está sendo executado e alguém modifica lá o destino, né, a o seu container vai mudar de comportamento, né, vai ser detectado aí, tá bom? Hã, próximo, escanear e monitorar o acesso dos usuários e as suas permissões, tá? Então, quem pode fazer o quê, né? Eh, tem um plugin aí muito legal que se chama Whocan, né? Você pode utilizar, implantar aí, para rever, né, essas permissões, lembrando do least privilege, né? Então, tentar implantar isso, né, e monitorar esses acessos, tá bem? A gente falou em outro momento aí sobre, audit, né, então você ter os audit logs para poder, num momento de necessidade, né, poder, hã, verificar quem foi, qual foi o processo, qual foi o usuário, qual foi o bot, quem fez isso, tá? 2, keep your Kubernetes updated. Olha aí, mantenha no máximo 3 versões atrás da versão mais recente, para garantir um suporte antes do end of life, tá bom? Eu costumo, acho que nunca mantive nenhum cluster, né, eh, na crista da onda, na última versão, tá? Eh, tem bug e tudo, eu acho que serve para lab, serve para você testar umas coisas, talvez o ambiente de dev, para você já ir agilizando, tá? Hã, mas o seu cluster de produção mesmo, né, mantém uma, talvez 2 versões para trás, sempre aceleradinho aí, mantendo, hã, atualizado, tá bom? Vulnerabilidades e misconfigurations, né. Talvez aqui mais vulnerabilidades vão aparecendo com o tempo, né, então se manter atualizado é se manter mais longe das vulnerabilidades, tá bom? Atualizar regularmente para manter seu cluster com patches aplicados e seguro, tá bom? Então os patches vão sendo aplicados, você vai andando de versão, parabéns. 3, Secrets Management. Use uma forma segura de gerenciar dados sensíveis em seu ambiente, como um Vault, por exemplo, né. Então, não existe só o da HashiCorp, né, ela roubou o nome, né, Vault, eh, mas o HashiCorp Vault aí é talvez o expoente dentro dessa questão aqui, né, mas a questão toda é guarde seus dados sensíveis de forma segura, tá bom? Minimamente. Coloca no Vault, utiliza, esse formato aí, tá bem? Vamos para a nossa segunda metade aí. 4, policies. Implemente uma estratégia de Zero Trust. Olha, eh implementar a estratégia de Zero Trust pode passar por hã, diversos formatos, tá. Então, por exemplo, Network Policies, para prevenir movimentações laterais dentro do seu cluster, tá. Esse é um primeiro passo aí para Zero Trust, né. Você não confia na comunicação entre os namespaces, por exemplo, tá. Implementar Validation Admission Policies, para evitar erros
conhecidos, né. Então as misconfigurations que você está monitorando lá, você pode colocar uma policy, né, aqui de entrada, para que ela pare de ocorrer, tá. Essa policy ela pode ser um warning de início, tá. Ela não precisa ser um enforce, ela pode ser um warning de, por exemplo, isso vai mudar em 3 meses, ou você tem até tal dia, a partir do dia X, a partir do mês tal, isso não vai poder acontecer mais, tá. Então, tem as suas policies para evitar que esses erros ocorram, tá. Uma coisa não exclui a outra, monitoração, garante, né, que a sua policy está sendo seguida ou que ninguém conseguiu, hã, ultrapassar ou desativar, tá bom, a sua policy. Implemente resource cotas e limites para evitar exaustão de recursos. Essa é clássica e inclusive você pode ter policies para isso, né, você pode ter uma policy de que o seu deploy não vai entrar se não tiver, né, seus recursos e limites ali, ou você pode ter um mutating inclusive, né, inserindo, eh, limites e recursos. Implementar tráfego seguro dentro do cluster, com MTLS, por exemplo, tá. Não coloque istio só para isso, tá bem. 5. Imagens seguras. Utilize uma fonte de imagens seguras e privada, tá bom. Hã, olha, eu já vou para o próximo. Utilizar imagens base segura. Garantir a integridade dos componentes de software utilizando imagens assinadas e verificando as assinaturas. Olha só, essas 3 estão muito conectadas, por isso eu já li direto, tá. Por quê? Hã, olha só, imagens seguras não são simplesmente, tá, eh, usar Alpine, tá. Ataques de supply chain têm aumentado consideravelmente, né, então supply chain, a sua cadeia aí, né, dentro da sua imagem você tem diversos componentes e, a sua imagem, né, é formada deles. Então, um ataque a um desses componentes, né, uma injeção de código, por exemplo, pode exfiltrar dados seus, sem que você note, tá. Com você achando ou acreditando que aquela imagem, né, eu estou usando uma imagem oficial, por exemplo, tá. Hã, isso não garante quase nada, tá bem. Então, uma imagem, assinada, com assinatura verificada e digo mais, né, com você utilizando, SBOM, né, Software Bill of Materials, né, então isso é um atestado, né, de que aquela imagem, de que os componentes daquela imagem são, entregues e buildados de uma certa forma, e fazem parte ali de uma forma segura da sua imagem, tá bem? Então, a sua imagem por completo foi construída de uma forma segura e entregue para você de forma segura, beleza? Controle de acesso, pausa para mais uma Fanta. Ah, quem fala que água é top é porque não gosta de Fanta. Nunca tomou uma Fantinha gelada. Aplique o princípio do menor privilégio, né, eu falei isso aí outro momento, least privilege, então o princípio do menor privilégio, tá bom? Você tem um botzinho, você tem um runner do seu CI/CD, por exemplo, a gente falou de GitOps outro dia, você tem um runner. Gente, para com essa história de acesso a tudo, cluster admin, tá bom? Pare com isso. Hã, o menor privilégio possível. Se o seu runner precisa dessa desse privilégio aqui, beleza, tá? E vamos embora com esse. Hã, cluster admin, provavelmente nem o admin não precisa, tá? Toma cuidado. Utilize tokens de curta duração, tá? Seu cluster pode vazar, seu bot pode, hã, vazar, seus dados podem ser comprometidos. Tokens de curta duração vão te ajudar, vão ser uma camada extra de proteção. Configure o RBAC para controlar quem pode acessar a API do Kubernetes e o que ele pode fazer, tá bom? A gente teve há pouco tempo atrás, talvez um ano e pouco assim, né, um grande vazamento, todo mundo ficou bem meio loucão assim, né, porque estava com a API do Kubernetes pra rua e, qualquer um podia acessar, qualquer um podia, tomar ações na sua API, tá. Tome cuidado.
A API do seu cluster é o coração dele, beleza? Vamos lá, para os nossos benefícios de negócio. Olha só, tá? Por que entrar nessa? Então, em geral, as medidas de segurança podem não parecer impactar diretamente o usuário final, mas são cruciais para manter o ambiente confiável e resiliente. Esse é um esforço contínuo, já que novas aplicações e atualizações são constantemente introduzidas. Segurança precisa ser mais do que um conceito ou aspiração. Deve ser uma prioridade tangível e mensurável. Olha só, trouxe aqui aquela frase lá do começo, tá? Mas o importante aqui é que pode parecer que não é uma feature que você está entregando para o seu usuário, tá? Mas isso é crucial. Segurança é crucial para manter seu ambiente confiável e resiliente, tá? É, tanto quanto o ambiente poder escalar com o Carpenter, tão importante quanto isso é que o seu cluster escale com segurança, tá? O Carpenter fora pode deixar o seu cluster parado, seu ambiente parado, tanto quanto, tá? Uma CVE sendo explorada, um ransomware sendo espalhado aí pelo seu ambiente e por aí vai. Beleza? Visibilidade. Realizar scans regulares dos ambientes oferece uma visão abrangente e permite ações direcionadas com maior impacto, aumentando a segurança contra ataques. Aqui cabe um adendo. Este é o seu core ou traz diferenciação do seu concorrente? Tá? Então, escanear o seu ambiente eh, e você tomar ações, tá? Para essa contra, né? Digamos assim, hã, é isso que você deve fazer naquele momento? Bom, escanear vai te trazer dados para você poder tomar essa decisão, tá? Eu sou completamente a favor de decisões baseadas em dados. Você vai escanear e tem milhões, você tem umas 50.000 vulnerabilidades. Aonde você vai atacar primeiro, tá? Tem que escolher um caminho aí, beleza? Ambientes atualizados. Manter os ambientes atualizados permite aproveitar novas funcionalidades lançadas e já testadas, garante um ambiente mais dinâmico e mais seguro, tá? Sem depender de implementações internas, tá? Muitas vezes você vai ter um ambiente desatualizado que depende de um patch interno mantido internamente, sem conseguir testar uma gama muito grande, né, de abrangência aí, e de cenários que de repente você não previu, tá bom? Então, na medida do possível, tenta não deixar isso desatualizar. É muito mais difícil você pegar e atualizar. Finalmente, vamos atualizar 4 versões, 5 aqui, tá? Isso é muito mais difícil e doloroso do que você ir sempre atualizando uma versão, beleza? Redução de risco. Políticas de segurança automatizadas nativamente fornecidas pelo Kubernetes através do CEL, Common Expression Language, ajudam a reduzir os riscos de misconfigurations e erros humanos. Isso aumenta a resiliência e assegura o compliance do seu ambiente. Então, olha só, o Kubernetes já possui uma linguagem nativa para você escrever as suas policies, tá? Então, Cell é a linguagem, como Expression Language, é YAML, super simples, até eu consigo escrever, tá? Inclusive, se você quer testar, playcell.andistro.io, é um playground, tá? Que a gente criou e mantém aqui, mas que a comunidade toda utiliza para testar suas vulnerabilidades, ó, para testar as suas policies em Cell, tá bom? Então, testa lá. Hã, vou deixar o link em algum canto. Aqui embaixo, provavelmente. Eh, custo-benefício. Investir em segurança de forma proativa pode reduzir custos no médio e longo prazo, evitando despesas significativas com recuperação de ataques, muitas por não conformidade e perda de reputação, tá? Aqui, normalmente é onde o calo aperta, né? E se você fizer uma continha rápida assim, você vai perceber que
eh, o custo é sempre pago, tá? O custo com segurança, ele é sempre pago facilmente, assim, tá bom? Eh, tanto seja ele um custo, esse custo proativo, né, ele é sempre pago no médio prazo, tá? Nem precisa chegar no longo. Eficiência operacional. Processos de segurança automatizados liberam a equipe técnica para focar em iniciativas estratégicas, aumentando a eficiência e a capacidade de inovação. Então, se o seu time não precisa ficar refazendo o trabalho, ele pode fazer um novo trabalho, tá? As pessoas têm uma quantidade de tarefas limitada que elas conseguem fazer, né? Os homens principalmente. Mulheres conseguem fazer multitask, etc. Homem não. Homem, uma task já se perde. Mas, aqui, os humanos, né, têm uma quantidade de tarefas limitadas que ele consegue fazer. Então, se eu não tenho que fazer uma tarefa repetitiva, uma tarefa que não agrega nenhum valor, eu tenho tempo para fazer tarefas mais nobres, vou dizer assim. Confiança do cliente. Ambientes seguros aumentam a confiança dos clientes na sua capacidade de proteger dados sensíveis, o que é fundamental para a fidelização e a reputação da sua marca. Digamos que você é uma fábrica de software, por exemplo, e você entrega o seu software com imagens ah, que com base garantida, com SBOOM, com salsa, alto, assim, digamos, 2, tá? Eh, com zero CVEs, com esses testes já demonstrados, né? Então, você entregar um software nesse nível de maturidade gera muito mais confiança e fidelização para o seu cliente, tá? Redução da dependência de profissionais específicos. A padronização e automação das políticas de segurança reduzem a dependência de profissionais exclusivos, garantindo que a segurança não seja comprometida por rotatividade de equipe. Quantos aqui já sofreram quando sai o dono do molho de chave? Quando sai o cara que implantou ali uma solução que só ele manja, tá? Então, padronização e automação. Por isso eu citei aqui Common Expression Language. É nativo do Kubernetes. Não é uma ferramenta que fulano escolheu, ou ciclano. Não importa. Não estou falando aqui sobre uma ferramenta ser boa ou ruim. Estou falando que Cell é nativo do Kubernetes, é nativo da sua infraestrutura. Você escreveu suas policies em Cell, elas estão funcionando lá dentro do seu cluster, independente de qualquer aplicação estar funcionando ou não. Se a API do Kubernetes está funcionando, as suas policies estão funcionando, tá bem? Esse é um bom exemplo. Beleza? Eu quero abrir um adendo aqui, então, a gente está falando de segurança, eu citei aqui, né, algumas, alguns pontos importantes de segurança e a gente pode, olha só, eu citei aqui sobre imagens seguras, tá? Eu quero te fazer um convite aí, você que está na sua empresa, né, e escaneia os seus clusters, escaneia, verifica se você tem vulnerabilidades e eu posso apostar com você. Grande parte delas estão na sua imagem base, tá? Por isso, nós da GetUp estamos criando um projeto aqui, um programa de acesso antecipado, tá? Para um projeto que está saindo do forno, eh, de imagens hardenizadas, tá? Não só as imagens que você utiliza no seu framework favorito aí de Node, de Python, de Go, hã, de .NET, sei lá, não só essas. Seu cluster tem muito mais aplicações, muito mais imagens que estão rodando aí e de repente você não se ligou nisso, tá? Por exemplo, seu cluster tem Argo, a gente falou do GitOps outro dia, seu cluster tem Istio, seu cluster tem Ingress Nginx, tem Prometheus, tem Grafana, tem mais um monte de coisa, tá? Tudo isso são imagens que estão rodando e tem vulnerabilidades dentro do seu cluster. Não ignore essas vulnerabilidades. Pode ser tarde demais, tá bom? Então, se você quiser entrar nessa, git.io barra 0CVE, zero escrito em português, ZRO, CVE, CVE. Ha, soletrei demais. Cê é louco, Luciano Huck, me chama. Hã, então, é isso, tá bem? Por hoje, foi um pouco mais longo, a gente se vê na próxima, toda terça, às 10 da manhã. Eu sou o João Brito, seu host favorito, a gente se vê na próxima.